Bom dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui novamente juntos para compartilharmos a lição de número 7 que fala sobre o livro de Gálatas. Temos aqui dois convidados muito especiais, o BJ, que bom que você está aqui com a gente de novo, pastor BJ. Obrigado. E o pastor Tiago, que eu acho que vocês têm acompanhado, né, a semana inteira, que fez uma semana de oração belíssima aqui para a gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente, Prazer. viu? Para compartilhar essa lição. Só lembrando que você pode acessar as lições através do site da cpb.com.br ou também através do facebook.com/ESI Curitiba. Essa lição, ela fala sobre o caminho para a fé. E para estudarmos essa lição agora, vamos primeiramente pedir as bênçãos de Deus. Eu peço que o BJ faça uma oração para nós, por favor. Ok, vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui, nessa manhã, estudando a Tua Palavra. Peço que o Espírito Santo esteja iluminando a gente e as pessoas que estão estudando em casa também, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Esteja conosco nesse estudo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O caminho para a fé aqui, ela fala principalmente sobre a lei de Deus, né? E eu queria começar compartilhando o verso principal, que está em Gálatas, no capítulo 3, verso 22, que fala assim: a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Eu achei bem interessante o autor da lição, ele começou falando aqui sobre os pombos-correios, né? E a habilidade que eles têm de andar quilômetros e quilômetros e voltar para o seu destino, né? Como eles têm essa habilidade. E ele fala, inclusive, num acidente na Inglaterra, que eu não sabia sobre isso, de que cerca de 20 mil aves não conseguiram voltar ao destino, né? E ninguém até hoje sabe por quê. E ele fala, eu acho que a lei, como é uma direção, ele contrapõe falando como é difícil a gente estar perdido, né? Porque realmente, se você não tem a lei para te guiar, você está perdido. E como mesmo às vezes a gente estando na igreja, aceitando a Cristo, como às vezes a gente também pode estar se sentindo perdido, né? E ele começa falando isso nesse enfoque e dizendo assim, até o final ele diz assim: sem a lei não teríamos evangelho. Realmente é difícil compreender o evangelho sem a lei. E é sobre isso que a gente vai discutir agora, né? E eu queria, pastor Tiago, que você começasse falando sobre a lei e a promessa. É interessante, né, Mônica, pensar que todo o tempo Paulo ele está numa conversa com pessoas que, de alguma maneira, ele está confrontando algumas convicções. E uma das convicções que são confrontadas, que passa a ser confrontada, é exatamente essa realidade. E que ele está dizendo, como a gente já estudou, que a entrada na promessa, a realidade da promessa de salvação, ela é uma realidade para aqueles que se apropriam pela fé dessa promessa. Em algum momento, dá a impressão, e poderia dar a impressão para os ouvintes primários de Paulo, que ele estaria de alguma maneira invalidando a lei, que ele estaria de alguma maneira diminuindo a importância da lei, dizendo o seguinte: olha, para aqueles que querem entrar na promessa, a lei talvez seja desnecessária. E aí então ele faz a pergunta, né, no capítulo 3, no verso 21, ele pergunta: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Essa pergunta que Paulo faz, ele faz pensando que de alguma maneira isso surgiu na cabeça das pessoas. Os Gálatas lá, pode ser que em algum momento tenha surgido: então você está dizendo que agora a gente não precisa mais da lei. Está invalidando a lei, anulando a lei. Ele diz: não, de maneira nenhuma. O fato da gente entrar numa relação com a promessa, o fato da gente se apropriar da promessa, a despeito da nossa observância da lei, isso não quer dizer que a promessa invalida a lei. E aí ele vai concluir dizendo: de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo, e aí vem o verso que já foi lido. O que Paulo está dizendo, essa relação que ele vai fazer, ela é importante até nos próximos estudos, a gente vai voltar a isso, desse trimestre, falando sobre essa relação da aliança e qual é o papel que tem a obediência dentro dessa relação de aliança com Deus. Então, assim, nessa questão de lei e promessa, ele está dizendo: a promessa aceita pela fé, que chega até nós
somente pela graça de Deus, ela não diminui a importância da observância da lei, ela não diminui o papel da lei. O que acontece é que não é a observância da lei que nos dá direito à promessa. A promessa nos é garantida e a gente vive as bênçãos dessa promessa através da obediência da lei. Tá certo. E ele continua aqui falando, BJ, sobre os prisioneiros da lei. Quem são esses prisioneiros? Pois é, lá no verso 23, né, ele já começa citando, antes que chegasse o tempo da fé, éramos prisioneiros da lei, né, a linguagem de hoje fala isso. E aí muitos ficam se perguntando, como assim somos prisioneiros da lei? O que isso quer dizer? Esse conceito passa até pela questão do que significa Paulo falar sobre a lei, até essa questão debaixo da lei. O autor da lição, ele até falou aqui, achei interessante, que Paulo usa essa expressão debaixo da lei 12 vezes. E ela se resume, quando ele fala debaixo da lei como uma maneira alternativa de salvação e debaixo da lei no sentido de estar sobre a condenação da lei. E assim, às vezes as pessoas pegam isso e falam, não, Paulo está anulando isso aqui, ou outros falam, não, a gente tem que guardar só a lei mesmo. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que unido a Cristo, a gente ligado a Cristo, né, junto com Cristo, ele vai nos dar essa capacidade de a gente poder ir se tornando pouco a pouco como ele. A gente já viu até nas lições anteriores que Paulo, de maneira nenhuma, ele anula a lei. Pelo contrário, ele mostra o seu significado e mostra a nossa necessidade de um Salvador que nos ajude a pouco, a gente ir crescendo e nos tornando a semelhança e no caráter dele. Então, com certeza, esse prisioneiros da lei não dá essa ideia de não, né, a gente era escravo, isso, aquilo, não. Mas agora, com Cristo ele ressignifica isso para nós. Ele nos mostrou encarnado o que é a lei, o que ele queria dizer com a lei e qual o sonho de Deus ao nos deixar a sua lei. Eu creio que, eu vejo Paulo, ele clareando essa questão, sabe? Deixando a gente entender esse equilíbrio e até esse relacionamento. Não anulando a lei ou só exaltando a fé, não. Mas através da fé, a gente pouco a pouco, a gente ir crescendo no conhecimento de Cristo e crescendo esse desejo de se tornar semelhante a Ele também, que aí a gente já entra na questão de santificação. E você falou uma palavrinha-chave que é o equilíbrio, né? Sim. Que eu acho que é isso que a gente precisa na nossa vida, o equilíbrio, né? Nem tanto de um lado, nem tanto de outro, né? Sim. Conseguir juntar as duas coisas, né? E Paulo, ele estava lutando contra isso, contra essa falta de equilíbrio, né? Tentando acordar eles ali para, gente, não é assim, não é assado, vamos entender o que é. A gente é salvo pela fé, pela nossa fé em Cristo Jesus, e assim sendo a gente vai compreendendo a vontade dele para a nossa vida, vamos pouco a pouco vivendo nessa vontade. Então a gente vê Paulo, embora usando palavras duras, um Paulo muito equilibrado, muito sensato, né? Sim. Fazendo resgatar essas verdades da Bíblia aí para os Gálatas e para nós hoje também. E aqui eu achei interessante, Thiago, que ele fala a lei como nosso vigilante. Eu acho que muitas pessoas têm a ideia da lei como se realmente fosse um vigia, assim, nossa, agora você caiu, então agora, né, você vai sofrer as consequências, né? E de alguma maneira isso não está errado, essa visão, né? Porque a lei realmente ela sinaliza que em algum lugar que a gente está caindo, ela também, Deus de diferentes maneiras deixa claro que existem consequências das desobediências e dos caminhos que a gente escolhe, mas a lei como vigilante, nas outras expressões que Paulo vai usar para definir a lei, ele está todo o tempo tentando sinalizar, basicamente, que a lei não serve como método de salvação, ela não intermedia a salvação, ela não proporciona a salvação, mas que ela tem essas múltiplas funções. E quando ele fala de vigilante, e até as outras expressões que ele vai usar também, né, que ele usa, que até o autor da lição acaba tomando isso, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais ainda, que ele acaba mostrando que a lei é como se ela desse essa proteção e ela fosse para a gente, pensando na lei, como sendo esse instrumento pelo qual Deus vigia, em algum sentido. E nós também nos vigiamos quando nos confrontamos com a lei. Mas que a lei não é que quando a gente pensa na lei, a gente precisa pensar que essa lei foi promulgada por Deus, a gente não pode olhar para essa lei também como sendo de um Deus fiscal. Entendeu? Como sendo de um Deus que está todo o tempo olhando e tentando pegar onde a gente falhou. Punitivo, né? Errou nisso, errou naquilo, entendeu? Não é esse Deus que dá essa lei. Mas, em certo sentido, a lei dá para a gente parâmetros pelos quais nós podemos nos vigiar, né? Dá parâmetros de autodisciplina, dá referências e referenciais pelos quais a gente pode saber caminhar.
E aí vai aparecer, obviamente, uma distinção importante, né, que o autor da lição traz, que é dessa coisa da lei cerimonial e da lei moral e que e as funções delas, né? Que mesmo a gente fazendo essa distinção, moral e cerimonial, elas todas têm o mesmo, elas se complementam em propósito, que é esse propósito de manter o povo e nos manter sobre essa perspectiva. Deus tem um referencial, que ele nos mostra esse referencial através da lei, e eu preciso todo o tempo estar me confrontando com ele para ver a distância que eu estou ou a proximidade que eu estou vivendo dessa lei, né? Me corrija se eu estiver errada, mas quando Deus criou o homem e a mulher, essa lei já estava intrínseca no coração, né? Porque eu sinto assim, que como a gente tem uma natureza pecaminosa, a gente sempre está lutando para fazer o certo, né? E eu acho que para eles talvez fosse uma coisa mais natural, porque já estava dentro do coração, né? E se você pensa, Mônica, que a lei é a expressão do caráter de Deus. Deus cria seres à imagem e semelhança dele, ou seja, a imagem e semelhança do caráter dele. Então, essa reprodução do caráter de Deus no ser humano é algo natural para Adão e Eva, era algo natural para Adão e Eva. Isso a gente vai perdendo e cada vez a gente vai perdendo mais dessa semelhança, e por isso cada vez mais o contato com a lei torna-se importante. Não apenas para saber o que Deus quer da gente, mas para entender quem Deus é e para a gente fazer esse caminho de volta para a imagem e semelhança dele, né? Para a gente ir tentando, à medida que a gente, dentro das possibilidades que esse mundo permite, a gente vivendo a restauração desse caráter. Então era natural porque Deus colocou, é o chip que Deus implantou já desde o início, né? A lei, ela nos faz lembrar, né, como a gente deve viver, na verdade nos lembra como a gente vivia, né? Ela nos lembra o padrão que a gente infelizmente abandonou com a entrada do pecado, mas que nunca deveria ter acontecido, né? Como que um lembrete, filho, ó, o padrão é esse aqui, ó, você era assim, o ser humano era para ser assim, foi isso que eu desenhei, para a gente poder ir pouco a pouco buscando restaurar essa imagem através do trabalho de Jesus em nós. E agora, o próximo ponto que ele fala aqui, Vitor, é sobre a lei como nosso tutor. Ele até usa uma palavrinha aio, né, que não é muito comum, né, no nosso meio, mas é como se fosse assim, eu vejo como um professor particular, né, não é isso? Sim, é tipo o método Kumon. Sim. Mas é legal. Ele fala essa palavra tutor, achei bem legal essa abordagem aqui, até esse lembrete, que a palavra do tutor ela vem do grego paidagogos, né, que lembra a gente de pedagogia, e ela evoca a figura de um tutor, um pedagogo, um acompanhante que ali os filhos dos nobres tinham, que era como se fosse um professor particular. Ele ensinava a criança, ele dava aula, ensinava sobre etiqueta, fazia esportes. E ele tinha autoridade até mesmo, às vezes, para corrigir a criança ali, né? E quando Paulo ele evoca esse pensamento para nós, ele traz toda essa figura para a lei, mostrando que a lei tem esse sentido educativo, esse sentido de nos mostrar como a gente deve viver, de nos ensinar, olha, filho, é esse caminho, filho, foi isso que eu planejei para você, foi aquilo que eu desenhei para você. Ao mesmo tempo, até um aspecto um pouco forte da lei, do fato do pedagogo muitas vezes ter que ser ríspido, ter que, sabe, corrigir. A lei, ela muitas vezes nos confronta. Às vezes até com quem batia, tá fazendo né? errado. Falava que até, né? E a lei, muitas vezes, ela tem essa postura com a gente também. Quando a gente está fazendo errado, a lei, ela nos confronta, ela fala, ei, por que você está indo para esse caminho? Não é assim, é assado. Então, assim, eu gostei muito dessa figura de linguagem que Paulo usou, né? O tutor, a lei como um professor particular que a gente tem, a lei como essa ferramenta educacional de Deus, para que a gente sempre se recorde a maneira que Ele quer que a gente viva, o caminho que Ele quer que a gente siga. Quando a gente talvez está por um caminho errado, a lei vem, ei, não é assim, volta para cá. E assim, devagarzinho, a gente vai crescendo e aprendendo a voltar à maneira original que a gente tinha. Né? E até porque a gente esquece as coisas com muita facilidade, né? A gente tem que ter um referencial, porque daí você esquece, daí tem que voltar para o caminho de novo, né? E eu acho que além do esquecimento, tem uma questão importante que é o crescimento também que a lei oferece, que essa correlação oferece, que em nenhum momento esse tutor vai se desapegar da gente, a gente vai estar formado. Em nenhum momento esse tutor vai dizer, olha, agora tudo bem, agora segue sozinho. A gente sempre vai precisar voltar para a lei, não simplesmente por uma questão de esquecimento, mas por uma questão de que à medida que a gente vai crescendo nisso, a gente vai precisando se aprofundar, a gente vai precisando ressignificar as coisas. Então, às vezes a gente olha para os mandamentos e às vezes a gente olha para eles e fala, beleza, estou fazendo tudo isso. Tudo que está ali eu já estou fazendo. E não é tão difícil.
Só que depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que não. Tem mais atrás do mandamento. O mandamento é muito mais profundo do que simplesmente não adulterarás, não matarás. É muito mais profundo. E conforme a lei vai me lançando para essa profundidade, eu vou percebendo que tem mais para crescer, mais para aprender. Então, é um tutor que em nenhum momento eu posso simplesmente dispensá-lo, porque ele sempre vai ter um ensinamento mais profundo, uma caminhada ainda mais intensa para me oferecer. E Jesus fazia isso, né? Sim. Ele sempre via além daquilo que estava escrito, né? Principalmente com a lei, né? Principalmente com a O lei. Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Sim. tudo isso ele veio mostrar que, gente, não é assim. Os fariseus já guardamos a lei, tudo. Ele, não. O espírito da lei é mais profundo, né? É mais profundo, né? É verdade. E o que essa lei significa para o cristão, Tiago? Então, o que essa lei significa para o cristão? A gente precisa, olhando, né, para Gálatas capítulo 3, eu acredito muito numa coisa, que até já fica aqui o convite para o pessoal ir pensando nos próximos momentos, porque no próximo trimestre, né, no nosso próximo trimestre, a gente vai estudar um pouquinho a carta de Paulo aos Romanos, e Romanos ele volta a esses mesmos assuntos, e ele volta para os assuntos falando não mais para um público judeu, né, mas agora falando para um público muito mais heterogêneo ainda do que o público dos Gálatas, e ele vai voltar a isso pensando naquilo que a gente já está falando, né? Que essa lei tem esse papel na vida de um cristão e ela só cumpre o papel quando esse cristão passa por essa experiência de salvação. Ele vai dizer no versículo 25 de Gálatas capítulo 3, que mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui agora tem um problema, mas ao mesmo tempo uma solução, que é esse novo significado da lei. O significado da lei para o cristão não é... Porque ele fala que a lei é um aio, mas agora fala que a gente não está mais subordinado ao aio. E aí parece que está contraditório, né? Porque em um momento ele fala, olha, a lei é o aio, é aquele que guia, mas a gente já não está mais subordinado a ela. Por quê? Porque a lei, até Cristo, ela não só cumpre o papel de confrontação, mas a observância da lei, se a gente vai entender a lei de uma forma completa, ela também cumpre o papel de ser aquele que indica o pecado, mas também era através das cerimônias que eram prescritas pela lei, que a pessoa se apropriava da graça, através do sacrifício e tudo mais. A lei cerimonial, apesar da gente às vezes falar comumente que a lei foi abolida, a lei cerimonial, ela não é abolida, ela é ressignificada. Ela é ressignificada no sacrifício de Cristo, ela é ressignificada no ministério de Cristo no santuário e assim por diante. Então agora a gente não tem mais os ritos como sendo o caminho para a gente se apropriar da graça. A gente tem um Cristo Jesus que faz isso, então a gente está mais subordinados ao aio. Então, para o cristão, para aqueles que estão agora após o sacrifício de Cristo, a gente se relaciona agora com a lei de uma maneira diferente do que aqueles que viveram antes de Cristo. Mas a lei cumpre esse papel, como a gente está falando, esse papel protetivo, esse papel de indicar um referencial melhor e assim por diante, mas, acima de tudo, tem essa questão de que nós agora temos uma relação com a lei, que é a lei me indica aquilo que me falta, e ela lança meu olhar a um Cristo, e aí eu vivo primeiro a experiência do ser cristão, do me tornar cristão, do ser alguém em quem Cristo está acontecendo, para então depois criar uma relação de obediência e viver essa relação de obediência à lei. Então a gente precisa pensar que o cristão, a gente tem esse privilégio de ter essa lei cerimonial ressignificada em Cristo. Você não acha, BJ, que talvez nós que somos pós o sacrifício de Cristo, assim, é uma tendência do cristão, assim, achar que é tudo muito fácil, né? E não valorizar tanto a lei? Na verdade, eu vejo que a gente muitas vezes não valoriza o sacrifício de Cristo. Né? Que quando a gente desvaloriza a lei, a gente não entende a lei, na verdade a gente não entendeu, o sacrifício de Cristo. Né? O preço que foi pago, o amor gigante desse Deus, o carinho que ele tem por nós, o tamanho da graça dele por nós. E se a gente não entender isso, a gente vai diminuir a lei. Né? Na verdade, pode até estar lutando para guardar ela sem Cristo, sem Jesus, mas mesmo assim você não vai estar reconhecendo o valor que ela tem. Então a gente precisa tomar bastante cuidado hoje, né? em valorizar a importância da lei, entender ela no seu lugar, assim como um complemento de tudo que Jesus veio trazer para nós, veio nos ensinar. E como você falou, não cair nesse perigo. Né, de achar que é um ou é outro, é isso, é aquilo, não. Deus, a Bíblia é um conjunto, todas as verdades estão juntas e Jesus ele tem um objetivo muito especial quando ele veio aqui para mostrar como é a lei encarnada, né, como é alguém que vive a lei. Não é só alguém que faz tudo, mas é alguém que vive aquilo na sua vida porque tem o Espírito de Deus dentro de si. Então, é um lembrete que a gente precisa ter realmente todos os dias para não deixar isso aí passar batido. Né? Tá certo.
Tiago, eu gostaria que você falasse para aqueles que nos escutam, de tudo que a gente estudou durante essa semana, o que é o ponto auge para você? Eu acredito, para quem está junto com a gente nesse sábado de manhã, acredito que o bem importante, até tem um texto que eu acho que vale a pena deixar, que está aqui, é um trecho do livro Mensagens Escolhidas, que é um livro de Ellen White, é a página 233, ele fala: todos os que prestavam serviço em relação ao santuário eram constantemente educados acerca da intervenção de Cristo em favor da humanidade. Esse serviço destinava a criar em todo o coração humano o amor à lei de Deus, que é a lei do seu reino. E eu acho isso é importante, porque a gente tem que pensar que todos aqueles que vieram antes de Cristo, depois de Cristo, todos são salvos por Cristo Jesus. Ninguém, em nenhum momento da história, é salvo a despeito de Cristo. Em nenhum momento da história houve alguém sendo salvo pelos próprios méritos ou pela obediência à lei. E isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com o pastor BJ, nem com a Mônica, nem com ninguém. Isso não vai acontecer com ninguém. Todos nós somos salvos por Cristo. E aí onde entra a lei? Porque a lei torna-se esse estilo de vida de gente que é salva. Torna-se um modo de viver do reino de Deus, de gente que abraçou a Cristo Jesus. Então, eu acredito que quando a gente olha para esse momento e para aquilo que Paulo está propondo para os Gálatas, é algo até um pouco recorrente, talvez até soe até repetitivo daquilo que a gente já viu em outras lições. Mas exatamente isso. O modo de vida daqueles que foram salvos por Cristo está na lei. E eu achei interessante o BJ falando a respeito que quando a gente invalida a lei, a gente está diminuindo a importância do sacrifício de Cristo. Né? E quando a gente também, ou supervaloriza a lei, a gente também está diminuindo. A gente está diminuindo a abrangência ou a gente diminui a importância. Mas acredito que para a gente, né, nesse momento e dessa lição de forma bem especial, a gente entender que a lei tem esse papel de nos auxiliar nessa nova caminhada que a gente ingressou numa viagem através da graça de Cristo, e o nosso modo de vida nessa viagem é aprendido através do nosso contato com a lei. Uhum. E para você, BJ, o que foi o mais importante? É bem semelhante ao Tiago, assim, eu vejo que a lei é um presente que Deus deu, né? Muito mais do que uma lista de exigências que um pai deixa quando viaja, que o filho tem que fazer, senão quando eu voltar você vai se ver comigo. É como um presente que Deus dá. A gente vive num mundo muito sem parâmetros, sabe? Sem padrão, a verdade parece que é relativa, e a lei ela nos assegura aquilo que Jesus quer de nós. Aquilo que Deus nos criou, então ela é um presente de Deus que a gente pode sempre voltar, sempre olhar, ver o que Ele quer de nós. É como que esse guia de estilo de vida, achei muito legal isso que o Tiago falou, é o guia do lifestyle de Deus, assim, né? A maneira que ele quer que a gente viva, então eu vejo como um presente. A lei é esse presente que visa a nossa educação, que visa com que nessa terra a gente já comece a se preparar para o reino que está por vir, né? Na verdade, que já está começando, e que a gente vai viver ali na eternidade com Jesus. Amém. Eu queria só, para encerrar, na realidade não é nada diferente daquilo que vocês falaram, mas eu gostei de um resumo muito bom que está aqui na última parte da lição, que também está no mesmo livro que você mencionou, Mensagens Escolhidas, que diz o seguinte: a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência. Recebida em Cristo, ela realiza em nós a purificação do caráter que nos trará alegria pelos séculos da eternidade. Para os obedientes, ela é um muro de proteção. E eu gostei muito dessa última frase, um muro de proteção. Na realidade, todos os nãos que estão ali é porque Deus está dizendo assim, ó, não vá por aí, porque vai ser melhor para você. Eu que tenho filhas, eu sempre penso assim, é como você falar para uma criança, ó, não pegue a faca que você vai se cortar. E a criança pode dizer, nossa, eu vou chorar porque eu quero a faca. E eu acho que é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Não vai por esse caminho, porque esse caminho é a tua felicidade. Então, a gente nunca deve ver como um lado proibitivo para o mal, é para o bem, é porque Ele quer o nosso melhor, né? Então, eu peço assim que Deus esteja sempre ao nosso lado para que a gente possa sempre cumprir essa lei com amor. Porque a gente sempre tem que pensar, se eu fizer isso, eu vou ser mais feliz, eu vou estar ao lado de Jesus, né? E também vou poder transmitir isso para as pessoas que me cercam, né? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, tá? Foi muito significativa as reflexões. E nós vamos então encerrar agora com uma palavra de oração. Eu peço que o pastor Tiago faça então uma oração para nós. Vamos orar então. Bom Deus e Pai, nossa gratidão pelo Teu cuidado, bênçãos, pela revelação de Tua palavra
e a nossa gratidão também porque nós temos a lei como sendo representação do teu caráter, nossa gratidão por Cristo Jesus, que nos dá a promessa de salvação e nos convida para uma vida nova, e uma vida nova que nós podemos experimentar através das confrontações com a tua lei. Ajude-nos, ajude aqueles que estão passando por alguma dificuldade em especial na observância de algum mandamento, que estão sendo tentados de uma forma diferente ou muito dura nesses últimos dias, para que lancem mão da tua graça, se apeguem às tuas promessas, entrem para viver a plenitude, para viver o início do teu reino, para que muito em breve a gente possa viver na plenitude dele. Dá-nos a tua paz, acompanhe-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos muito a tua participação conosco nesse sábado. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acompanhar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.